Quem traz, eu acho que é legal a gente referenciar dois mestres, né? Quem traz o yoga para o Ocidente é o Swami Vivekananda, tá? Então, em 1893, século XIX, ele traz, né, ele se apresenta nesse parlamento das religiões, né, do mundo, em Chicago, e ele apresenta o yoga, de um modo geral, a filosofia do yoga, para o Ocidente, tá? Então, ele, né, nesse século, ele traz essas informações. Ele não está falando tanto de posturas, ele está falando do yoga enquanto ética, do yoga enquanto filosofia, do yoga enquanto espiritualidade. Ele não vai falar de posturas. Esse cara aqui é considerado o pai do yoga moderno, o yoga de posturas, o Krishnamacharya. Então, ele é quem vai estruturar e vai desenvolver um pouco mais o Hatha Yoga. Então, a gente já tem o Hatha Yoga, quem fez formação em Yoga vai lembrar os textos do Hatha Yoga. Giranda Samhita, Shiva Samhita, Goraksha Shastra. Então, esses textos mais antigos estão falando lá tantas posturas de yoga, né? Tantas respirações, tantos gestos. Então, a gente tem esses textos do Hatha Yoga que datam mais ou menos da Idade Média. O Krishnamacharya, no século XIX e XX, ele vai desenvolver, a partir desses textos, ele vai aprimorar as práticas de Hatha Yoga. Então, todo mundo que pratica Hatha Yoga no Ocidente, no mundo de um modo geral, é filho, é discípulo de Krishnamacharya, tá? O Krishnamacharya, ele tinha dois discípulos. Ele teve vários discípulos, mas ele teve dois principais. Um é o Patabi Joy. Então, o Patabi Joy, ele criou o Ashtanga Vinyasa Yoga. Então, o Ashtanga Vinyasa Yoga, ele tem 6 séries fixas. É interessante vocês lembrarem isso, tá? Ó, são 6 séries fixas. Essa daqui é a primeira série. Então, toda vez que você vai numa aula de Ashtanga Vinyasa Yoga, você vai praticar a primeira série. Quem é uma praticante muito conhecida de Ashtanga Vinyasa é a Fernanda Lima. E tem uma professora de Ashtanga Vinyasa no Brasil, chamada Dani Sá. Eu vou colocar um trechinho da prática da Fernanda, tá? Só para vocês verem. Ó. Olá, inspira. Ashtam, expira. Nava, inspira. Samasthiti. Surya Namaskar B, flexiona os joelhos. Ekam, inspira, leva os braços. Ó, dá uma olhada. Saptadasha, inspira. Ashtadasha, expira. Ekona Vinshati, inspira. Vinshati, expira. Janushirshasana B. Sapta, inspira. Flexiona, senta no seu calcanhar e desce. 2. Ó. Vinshati, inspira. Vinshati, expira. Marichasana B. Sapta, inspira. Ashtam, expira. 1. Ashtam, inspira. 1, 2, 3, 4, 5, cruza, Ashtam, inspira, Nava, expira, Dasha, inspira. Entenderam como é que é? Deu para ver? Deu para ver? Sim, não? Vocês conseguiram ver? Vocês estão me ouvindo? Entenderam? Não é uma prática que dê para uma pessoa iniciante, concordam comigo? Fazer. Né? É uma prática muito bacana, mas não é para qualquer um. E ela não para. Então, ela é feita o tempo inteiro num vinyasa, que vinyasa significa essa conexão, né? E você não para. Então, isso é o Ashtanga Vinyasa Yoga. Ela é feita o tempo inteiro com respiração Ujjayi, justamente para aquecer.
ela não tem parada, ela vai o tempo inteiro desse jeito. A diferença do Vinyasa Flow para o Ashtanga é que o Ashtanga são séries fixas. E o Vinyasa Flow, você pode inventar do jeito que você quiser. Você cria a sequência como você quiser. Basicamente, a diferença seria essa, entendeu? Bem, vamos para o próximo. E aí, como eu falei, ó, o Krishnamacharya, o pai do yoga moderno, ele tinha dois discípulos principais. Um era o Patabi Joy, que criou o Ashtanga Vinyasa, né? E o outro é o Iyengar, o BKS Iyengar, que criou o método Iyengar. Esse aqui vocês vão lembrar, vocês vão conhecer ele. Por quê? Ó, é o que não é o método para quem faz aula comigo, não é o método que eu uso, né? Mas eu me utilizo dos props, que são esses aparatos que ele usa aí para você realizar as posturas. Então, no método Iyengar, existe uma preocupação grande, né, com os alinhamentos corporais. Então, o Iyengar, ele foi um praticante, né, um homem que tinha muitas dificuldades corporais. Ele tinha muita dificuldade de realizar as posturas. Ele tinha muitos encurtamentos. E aí a história conta que ele ficava andando pelas ruas da Índia, e ele ficava vendo um bloco, uma pedra, um pedaço de madeira, uma roda que foi de carroça que foi largada lá em algum lugar, e ele moldava aqueles objetos de forma a permitir que todo mundo praticasse o Iyengar Yoga. Então, ele cria todo esse aparato de materiais para poder as pessoas, né, praticarem o yoga. E aí ele cria todos esses alinhamentos aqui, tá bom? Então, é uma prática que você entra na postura com os devidos alinhamentos e ele tem uma permanência maior. Ele deixa você um tempo maior na postura, tá? Então, esse é o Iyengar Yoga. Então, você vai entrar na aula de Iyengar, você vai usar assim, para quase tudo, você vai usar os props. E aí, eu acho interessante, porque eu gosto muito dessa fala, que usar o prop como se fosse o material, né? Prop é o nome do material, como se fosse uma muleta. E, na realidade, não é uma muleta, isso aí eu já falei em aula. Os props, eles são professores. Então, eles vão ensinar que alinhamento que você vai fazer, né? Para depois você conseguir fazer a postura sem eles. Esse é o Hatha Yoga clássico, olha lá. Então, esse é o que eu pratico, né? E é o que eu ensino. Ele vai ter uma fluidez, a gente chama de passagem harmônica. Então, a gente monta, né, usando o Vinyasa, que é o que o Ashtanga Vinyasa e o Vinyasa Flow usa. Então, a gente encadeia as posturas, isso seria o ideal, o encadeamento harmônico. Então, eu não estou numa postura em pé, e aí eu fico deitada, e aí eu sento, e aí eu levanto, não. Eu vou de planos corporais. Eu estou num plano corporal, eu mudo para o outro plano corporal, e depois eu posso, e aí assim eu vou, né? Faço tudo que eu tenho que fazer deitada, aí fico de joelhos, faço tudo de joelhos, aí fico de pé, faço tudo de pé, aí eu me sento, faço tudo sentada. Então, tem uma fluidez, que é característica do Vinyasa, e a gente pode usar materiais, ó, que é característica do Iyengar. A gente pode fazer uma junção. Uma ideia do Hatha Yoga clássico, ele não tem ele não é rápido, que nem o Ashtanga Vinyasa e o Vinyasa Flow. Então, você não muda de postura a cada respiração, mas você também não permanece tanto tempo quanto você permaneceria numa aula de Iyengar.
Então, ele tem uma meia permanência, né? Ele tem um tempo de permanência ali que não é o do Iyengar e nem é o do Vinyasa ou do Ashtanga Vinyasa. Tem um tempo ali, 1 minuto e meio, 1 minuto, depende, 30 segundos, às vezes, se a postura é muito desgastante, então ele é um tempo menor, tá? Aí a gente tem um outro desdobramento, a gente tem o Hatha Yoga adaptado. Então, principalmente, aí é quando a pessoa tem uma mobilidade, uma dificuldade de mobilidade muito grande. Então, a gente tem aqui os cadeirantes, né? Ou o pessoal que precisa de uma cadeira ou de um outro, entendeu? Tem pessoas, porque aí, ó, o que que acontece? No Hatha Yoga clássico, a pessoa, ela teria que ter condições de ir para o chão e do chão ela se levantar, tá? Porque tem essa mudança de plano corporal, né? Ela teria que ter condições de estar de barriga para cima, de decúbito dorsal, e virar de barriga para baixo. Ela teria que ter condições de empurrar o corpo dela para longe e se sentar. E não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, a gente cria, né, criado o Hatha Yoga adaptado. Então, a pessoa faz a maioria das posturas numa cadeira. Esse aqui, gente, ele não é tão famoso em Santos, que é a cidade de onde a gente está falando. Mas ele tem uma entrada boa em São Paulo. Ele se chama, para quem já ouviu falar no Hot Yoga, tá? Então, esse é o Bikram. O Hot Yoga é o nome do Bikram Yoga. Bikram é esse cara aqui, tá? Esse senhor aqui. Dá uma olhada na sala de aula dele. Olha o tamanho, a quantidade de pessoas praticando numa sala a 42 graus, aquecida, com 40% de umidade. Então, esse homem, né, ele criou um método que virou uma loucura nos Estados Unidos e no mundo de um modo geral. Dá uma olhada. São 26 posturas fixas. Você também vai para ele, você sempre pratica as mesmas. Tá? E aí a gente tem uma prática que a Mila Derzetti, a Su fez o curso dela, né, Su? Então, o yoga restaurativo, ela que é a pessoa que, idealizadora do método aqui no Brasil. E aí, o yoga restaurativo, ele vai de novo, né, ao encontro de uma necessidade moderna, né? Então, a gente tem uma sociedade extremamente estressada, né, que nunca para. Então, o yoga restaurativo, ele vem como uma resposta a essas demandas modernas, né? Essas necessidades modernas. Su, me corrige se eu estiver errada, tá? No yoga restaurativa, a gente até tem algumas posturas preparatórias, a gente até faz alguns asanas, mas de modo geral, a gente entra nessas posturas, né, que são variações do Shavasana, e a gente permanece nessas posições, né? Por uns, no mínimo, no meu tempo ela falava que era no mínimo 8 minutos, né? Mas daí para mais, 8, 15, né? E vai, né? Mas no mínimo 8 minutos, era o mínimo. Daí para mais. Preciso ter todos esses materiais no yoga restaurativa, eles são feitos para você ter um conforto e realmente largar, soltar, relaxar o peso do corpo no chão. Então, você vai adotar uma postura, a gente vai acomodar a pessoa, né? E ela vai permanecer nessa posição. Se ela precisar fazer pequenos ajustes, pequenas acomodações, ela faz, mas ela permanece nessa posição, no mínimo 8 minutos, ou a 15, e daí vai. Então, ela permanece nessa posição. O Yin Yoga, né? O Paul Greeley criou o Yin Yoga. A Andressa vai trazer o Yin Yoga para a Shanti agora em novembro. É uma prática que tem permanência, mas é uma permanência em posturas. E são posturas, dá para criar várias posturas, mas ele tem umas posturas meio que chaves ali, que elas vão
se repetir, mas ele permite que você crie outras. Ele não, aí ele vai, é um mix, tá? Por exemplo, Hatha Yoga clássico, você vai ficar lá 30 segundos, 1 minuto e meio, 1 minuto em cada postura. Hatha Yoga clássico. Yoga restaurativa, você vai ficar 8, 15 minutos. E normalmente são variações do Shavasana, da postura final. O Yin Yoga, você vai ficar em cada postura 3 minutos. Então, em cada postura, você fica 3 minutos. E a ideia do Yin Yoga, assim como as demais, tá? Mas por conta da permanência, o foco dele maior são os tecidos moles. Então, tendões, ligamentos e a fáscia muscular. Então, você relaxa o peso, você fica ali, você nunca vai no seu máximo, a gravidade atua, ela vai puxando o teu corpo e os tecidos vão se abrindo. E o Paul Greeley também, ele faz uma conexão aqui do yoga com os meridianos chineses. Então, é bem interessante também, né? Então, esse asana vai ativar os meridianos dos rins, dos pulmões, né? Eles vão... Eu não tenho, porque eu só fiz a vivência, né? E fiz uma prática que me permite dar algumas posturas, mas não me permite falar dos meridianos. Quando ela der a prática agora, a formação em novembro, ela vai falar disso, ela vai falar, ó, essa postura é para tal, tal, tal meridiano, essa postura é para tal, 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 vai mexer com tais e tais e tais meridianos. Aí ela vai fazer a conexão da postura com os meridianos. Tudo bem? Masterclass. Para quem quiser ter uma vivência de Yin Yoga, essa live está gravada no meu Instagram, no meu YouTube. Então entra lá, que aí ela deu a aula de Yin Yoga. Ela explica, ela tem uma abertura onde ela explica, né, o método e depois ela dá uma prática de uma meia hora mais ou menos. Então, se você quiser fazer, vai lá no meu YouTube, acha essa masterclass que a própria, né, que a própria professora do método dá essa aula. É bem legal, gente. Super recomendo, tá? E aí, essa é uma live curtinha, né? Não é uma live grande. É uma live em que eu estou só explicando os métodos atuais, tá? E aí, o que eu achei legal? Eu trouxe essas duas frases do Krishnamacharya, né? Na qual eu acredito muito. Que o yoga, ele deve ser adaptado à pessoa e não a pessoa ao yoga. Krishnamacharya também vai falar, se você pode respirar, você pode fazer yoga. Então, a gente, por exemplo, o yoga restaurativa, ele é um yoga que a gente, a Suda, a Mila deve ter falado, né? Então, você tem pacientes acamados, você tem pessoas na cama, doentes, que você pode aplicar o método. Então, assim, você tem o yoga, que é o estado de mente, né? Que é a conexão com a sua mente e com a alma suprema, se você quiser olhar por esse viés. E aí você tem diversos métodos de yoga modernos que podem te propiciar essa conexão do seu corpo com a sua mente, da sua alma individual com o divino. Você só vai ter que achar o yoga que se adapta às suas necessidades e condições, né? Acho que deu para ter uma noção. Deu para ter uma noção? Então tá bom. Então, muito obrigada. Tá? Beijos. Uma boa noite. Namastê. Obrigada, queridas. Fiquem com Deus. Uma boa noite.